preservando a originalidade do nome do Criador, e U de Rei, Vav Rei, YHWH, saúdo a todos com a paz do único Deus verdadeiro e eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno Iau, do Filho eterno Iauxa e do Espírito Santo eterno Ruach Kadosh. Shalom a todos. Respondendo à pergunta: por que existem pessoas trevosas? Aqui na terra dos viventes existem pessoas com uma estética ou comportamento mais sombrio, misterioso, com uma vida alternativa, com um gosto por coisas obscuras. Pessoas que simbolizam ausência de luz, tanto física quanto espiritual, porque as pessoas trevosas estão presas a sentimentos como ódio, vingança, medo ou apego ao mundo material sem o dom do perdão. Existem pessoas trevosas sem capacidade de perdoar com generosidade, empatia e desprendimento, algo que não apenas beneficia quem é perdoado, mas também liberta quem perdoa. As pessoas trevosas estão com a alma vivente em corpo, alma e espírito, em sofrimento, vivendo sem a verdadeira paz que excede todo entendimento. Através do livre-arbítrio, elas fazem suas escolhas conscientes de buscar por um estilo de vida desonesto. Algumas das pessoas trevosas adotam comportamentos sombrios por vontade própria, seja por prazer, por rebeldia ou por crenças pessoais. Além disso, algumas dessas pessoas estão em busca por controle ou atenção, sendo uma pessoa trevosa para poder se destacar ou dominar os outros. Por outro lado, a maioria dessas pessoas trevosas não vivem em ambiente saudável para poder manter os pensamentos positivos com boas ações e ambientes harmoniosos que ajudam a afastar influências
negativas. Quase todos os dias as pessoas trevosas estão discutindo, assaltando, matando, roubando, vivendo em prostituições com impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Diante disso, os espíritos obsessores são atraídos por estados de desequilíbrio emocional e moral das pessoas trevosas que vivem no vício, usando drogas ilícitas, com pensamentos negativos persistentes, sendo pessoas orgulhosas e egoístas. Portanto, os espíritos imundos, os maus espíritos que servem a Satanás, o diabo, eles oprimem as pessoas trevosas, agindo de forma enganosa e prejudicial, podendo levar uma pessoa ao extremo, se tornando uma pessoa assassina, terrorista, assaltante de banco, sequestrador, estuprador e coisas parecidas. Esses espíritos imundos, os maus espíritos, podem causar mudanças drásticas de comportamentos quando são vários espíritos em uma só pessoa, podendo chegar até uma legião de demônio em uma só pessoa. Quando o endemoniado que tinha 6.000 demônios, uma legião de demônio viu Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, clamou com grande voz, dizendo: que tenho eu contigo, Yahshua, filho de Yahweh, o Deus Altíssimo. Conjuro-te por Yahweh que não me atormentes, pois Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Yahshua permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos e
precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Marcos, capítulo 5, versículos de 7 a 13. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador e ao. A legião de demônios sabia que com a chegada de Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, aquela pessoa trevosa que estava possessa ficaria livre, ficaria liberta. Rogaram para que não os mandasse para o abismo, que não enviasse para fora da região, mandando para que entrasse nos porcos, porque os demônios têm consciência territorial. Eles precisam de uma alma vivente, de um corpo, sendo o cavalo do diabo, para habitarem e ser usado por eles. Quando essa pessoa trevosa muda de região, de país, eles a acompanham, porque habitam e usam essa alma vivente, que é cavalo do diabo, para o mal, usando aquela pessoa trevosa que deu legalidade ao diabo. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Efésios capítulo 6, versículo 12. Aleluia e glória ao Deus vivo, o Criador e ao. Quando um país recebe uma pessoa trevosa de outro país, não é só aquela pessoa, não é só aquela alma vivente, não só vem aquela pessoa como alma vivente em corpo, alma e espírito, mas a pessoa trevosa como alma vivente e os demônios que usam aquela pessoa trevosa como cavalo do diabo. Porque existem pessoas trevosas? Porque essas pessoas não conheceram a verdade. Porque essas pessoas não se converteram. Porque essas pessoas não vieram a Cristo confessando como Senhor e Salvador de sua vida, pois conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro.
não podemos servir ao Deus vivo e às riquezas. Na lealdade e prioridade, o coração, a mente humana não pode estar dividida entre dois mestres com vontades opostas. Tudo aquilo que pode tomar o lugar do único Deus verdadeiro e eterno, Deus vivo, Criador, nas pessoas do Pai eterno e ao, do Filho eterno e Alcha e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, como centro da vida de uma pessoa, deixando governar nas decisões de valores espirituais ou interesses materiais, vai dar legalidade ao diabo, a Satanás. Evite práticas nocivas. Não dê legalidade ao diabo, a Satanás, dando permissão espiritual por causa de práticas pecaminosas, como pessoas trevosas, porque a pessoa é templo do Espírito Santo ou cavalo do diabo que serve ao reino do Deus vivo ou ao reino do mundo. Não abra mão da vigilância espiritual. Não negligencie a sua fé. Não se afaste dos valores morais, porque nós que somos templo do Deus vivo e ao, o Espírito do Deus vivo e ao que habita em nós, aleluia, sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Yahweh, porque somos comprados por bom preço, preço de sangue, aleluia. Glorificai, pois, ao Deus vivo e ao no nosso corpo, pois somos santuário do Deus vivo e ao. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus vivo e ao, e eles serão o meu povo. Conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Betcorintiá, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador e ao. É necessário que todos os habitantes da terra, todas as almas viventes em corpo, alma e espírito, venham a Cristo, confessando como Senhor e Salvador da vida de cada um, porque em Cristo cada um está sendo juntamente edificado para se tornar morada do Deus vivo e ao, por seu Espírito que é santo, que é puro, que é verdadeiro. A Trindade Santa só habita naquela pessoa que ama a Cristo e guarda a sua palavra. Se alguém ama Cristo, guardará a sua palavra, e nosso Pai eterno Yahweh o amará pelo Espírito Santo. Eles virão a ele e farão nele morada, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Iohana, João capítulo 14, versículo 23,
Aleluia e glória ao Deus vivo, Criador e ao. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno e Alcha, o Messias, o Machia, Cristo ungido, o amor do Pai eterno e ao, o Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou e ao, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.